Por onde começar a gestão financeira? Isso aqui é extremamente interessante, porque é uma dúvida muito recorrente de quem está com problemas ou de quem simplesmente quer começar a organizar a gestão financeira. Essa é a pergunta. Leonardo, como é que eu começo a gestão financeira? Eu recebo muito esse tipo de pergunta nas minhas consultorias. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns itens para que você possa entender por onde você deve começar. E a primeira que eu gosto de dizer é sobre as ferramentas adequadas, tá? E quando eu falo sobre ferramentas, não estou falando basicamente de aplicativos, tá? Eu estou falando de ferramentas financeiras. E o que é que isso significa? Isso significa que são ferramentas dentro da gestão financeira que você precisa ter para que você possa iniciar um controle financeiro, iniciar a sua gestão financeira. E o que, nomeadamente, isso significa? Significa fluxo de caixa. Então, primeiro de tudo, você precisa ter um bom fluxo de caixa, você precisa ter um robusto fluxo de caixa, você precisa entender o funcionamento do fluxo de caixa, você precisa entender o que você deve fazer com o fluxo de caixa, você precisa entender como projetar esse fluxo de caixa, tá? Essa é a primeira ferramenta que você precisa saber. Outra ferramenta também que eu gosto muito de dizer é o controle financeiro, ou seja, você entender os ciclos da operação, os ciclos da gestão, os ciclos do caixa e também, não está aqui, mas o demonstrativo de resultado. E o demonstrativo de resultado e o fluxo de caixa são dois módulos que nós vamos ter aqui, que vão ser bem práticos, que vão ser módulos onde você vai saber exatamente como executá-los na prática, tá? Então essas são as ferramentas iniciais que você precisa saber para que você comece a ter a gestão financeira da sua empresa nas rédeas, ou seja, nas suas mãos, tá? É importante também você fazer uma boa gestão de custos. Tá? A gestão de custo é muito importante porque os custos não só do material que você compra, da matéria-prima para produzir o seu produto ou para revender o seu produto, mas como também na precificação. Os custos ele também é bem envolvido em outros setores. Né? Então a gente tem os custos, a gente tem a precificação. Se eu faço uma gestão de custo errada, eu vou precificar errado. Tá? E quando eu precifico errado, vai entrar um valor para mim, ou seja, eu vou ter uma receita que não é condizente com a realidade da minha empresa. Ou seja, isso vai impactar de forma geral. Então, fazer uma boa gestão dos custos da minha empresa é de suma importância dentro, principalmente do meu pequeno negócio. Lembre-se que quanto menor, melhor. Né? Então, aqui você, além de fazer a gestão do custo que vai ser inerente aqui aos outros setores, você também pode fazer a gestão do custo em termos nos seus gastos do dia a dia. Então, onde é que, primeiro de tudo, né, qual é a minha estratégia, né, para esse trimestre, ou para esse semestre, ou para esse ano, né? E diante dessa estratégia, a gente começa a mensurar esses custos. O que é que eu preciso para atingir essa meta? Então é através disso que eu vou mensurar os meus custos, vou fazer uma gestão de custo baseado nisso. Eu preciso de alugar alguma coisa, eu preciso de determinados produtos, eu preciso de material de escritório, eu preciso de estoque, não preciso. Então tudo isso é a gestão de custos que você precisa entender e ter, né? Com uma boa planilha, uma boa paciência e boa disciplina, você consegue ter uma boa gestão de custos. Tá? Implementar um planejamento financeiro estratégico. Aqui, na minha opinião, o jogo ele muda um pouco, né? Porque o planejamento financeiro, apesar de ser um pouco negligenciado, ele é muito importante para um negócio. O planejamento financeiro ele deve ser feito antes de o negócio começar. Antigamente se utilizava, ainda se usa um pouco hoje em dia, o plano de negócio. Né? Hoje muda um pouco, hoje a gente usa mais o Canvas, que é um pouco parecido com o plano de negócio, só que é mais moderno, né? Vamos dizer assim. E o planejamento financeiro ele faz parte desse plano de negócio. Né? É onde a gente vai entender exatamente o que é que a gente precisa financeiramente para iniciar o nosso negócio, para encontrar o ponto de equilíbrio, que as pessoas gostam muito de dar o nome de break-even, né? O nome difícil, mas aqui você não precisa entender do nome difícil, aqui você precisa entender o conceito e como aplicá-lo. Né? E o ponto de equilíbrio nada mais, nada menos do que é quando se encontra as despesas e a receita. É o ponto zero da sua empresa, é quando a sua empresa ela começa a lucrar, ou tende a lucrar. Tá? Então fazer esse planejamento financeiro ele vai ser muito importante para quando você, se tem já um negócio ou vai iniciar, você saber exatamente, ou pelo menos ter uma ideia do que vai acontecer. Então, ter esse planejamento financeiro estratégico, baseado na sua estratégia, ele vai ser muito importante para que você possa obter resultados positivos e, consequentemente, obter lucros. Tá? E aí eu trouxe mais 3 aqui para você entender também por onde a gente pode começar a gestão financeira, é usar um software de gestão. Tá? Leonardo, mas eu não tenho a condição financeira nesse momento para poder pagar um software de gestão. Primeiro que, hoje em dia, a gente consegue ter acesso a software de gestão financeira muito mais barato do que antigamente. Né? A gente antigamente tinha sistemas de ERP, que eram sistemas mais completos, mais robustos, mais densos, né, que
precisavam de implementação, ou seja, precisavam de um pouco mais de tempo e de pessoas para que aquilo pudesse funcionar. Então o custo era um pouco oneroso para as pequenas empresas. E hoje em dia existem empresas que são exatamente focadas apenas na gestão financeira das pequenas empresas, né? Tem vários exemplos. Eu tenho aqui nessa aula eu tenho listado aqui alguns links para que você possa visitar alguns sites e saber qual a que melhor se adequa ao teu negócio. Eu gosto muito de indicar o Granatum, né, porque de todos eles que eu já utilizei, para mim é o que se adequa melhor ao pequeno negócio, de um modo geral, mas fica à vontade para você poder pesquisar outros. Tá? E além disso, se você não tem a condição financeira de pagar um valor mensal, que você faça isso através de planilhas, que também aqui ao longo desse curso você pode ter diversas planilhas de controle, e só com essas planilhas você já vai conseguir com toda a certeza ter um controle financeiro do seu negócio e o melhor, de forma gratuita, né? Organização de documentos. Eu já venho debatendo isso, né, no primeiro módulo, agora eu vou só reforçar. É importante que você mantenha a organização documental da sua empresa, então que você tenha um arquivo que você possa, de fato, ter uma organização do seu negócio, separando por pastas, separando por setores, tendo a organização de todos os documentos dentro do seu negócio, né? E também é importante você fazer o que você está fazendo aqui hoje, que é adquirir conhecimento de gestão, né? É importante você, como uma pessoa que está à frente de um pequeno negócio, entenda que obter conhecimento vai fazer com que você saia de um nível A para um nível B. Saia de um lugar A para um lugar B, saia de um nível 0 para um nível 1. Né? Então buscar esse conhecimento vai fazer com que você possa evoluir dentro do seu negócio, tá? Então, se você vende vidro, se você vende roupa, o que é que você precisa adquirir de conhecimento prático no dia a dia para que você possa evoluir? Não só no aspecto de gestão financeira, você precisa aprender marketing, na minha opinião. A gente precisa aprender a vender. Então, a gente precisa aprender diversas ferramentas para que a gente possa colocar na prática e obter mais resultados, tá?